Hora de Nossa Senhora do Desterro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículo 36 a 38. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, estamos em plena quaresma e neste contexto de pandemia, uma quaresma em contexto de pandemia, e para a qual a Igreja nos propõe também a 5ª campanha da fraternidade ecumênica. Já tivemos 5 campanhas da fraternidade ecumênicas com esta, cujo tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor, e o lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Efésios capítulo 2, versículo 14. Então esse é o tema, fraternidade e diálogo, compromisso de amor, e o lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Quando se fala em campanha fraternidade ecumênica, significa que nós temos também outros que não são católicos participando, outras igrejas não católicas. Então é um grupo de igrejas que preparou esta campanha, e nós estamos celebrando junto, rezando junto com estas outras igrejas também. Inclusive com pastores e pastoras e padres que se uniram e prepararam esta campanha da fraternidade. Meu prezado, minha prezada, a realidade é esta. Uma família engajada, participa da igreja, seja evangélica ou católica, e seus filhos desde criança, envolvidos ativamente na escola dominical, na catequese, e de repente, um desses filhos se apaixona e se casa com uma filha de uma família que também é muito de igreja, só que não é da mesma igreja, é de uma outra igreja. E vai fazer o quê? Os pais vão proibir o filho de namorar uma filha evangélica? Vão proibir um filho de namorar uma filha católica? Vão fazer o quê? Quem pode segurar o coração de duas pessoas que se apaixonam? É complicado. É complicado. Meu prezado, minha prezada, eu conheço famílias, e creio que você também, que o marido participa de uma igreja, a esposa de outra, e seus filhos, cada uma de uma igreja diferente. De repente, dentro da mesma casa, pai e mãe, filhos de igrejas diferentes. Um é católico, outro é evangélico, outro, cada um espírita, outro, e vivendo realmente um respeito muito grande um pelo outro. Exerci meu ministério numa paróquia na qual eu celebrava a missa diariamente numa capela às 6 horas da manhã. Eu não tive condições de celebrar a missa à noite, não tinha condições. Então tinha que ser às 6 horas da manhã. Primeiro, eu atendia 2 paróquias. Na época, eu estava com 2 paróquias grandes. Eu era pároco de 2 paróquias grandes. Depois eu era diretor espiritual da filosofia. Então toda quarta-feira eu tinha que estar ali, tinha que preparar. Depois eu era professor, dava aulas no Instituto Filosófico também. 2 assessorias diocesanas, eu era assessor da juventude, assessor também dos marianos e tantos outros compromissos.
E nesta missa participava uma senhora, todo dia, às 6 horas da manhã. Nesta missa participava uma senhora diariamente muito católica. O marido dela era um pastor. Sim, o marido dela era um pastor e ela muito católica. E outra coisa, nesta época eu estava fazendo letras na Fafijam, aqui em Jandaia do Sul. Estava fazendo letras. E quando eu chegava à noite das aulas, chegava tarde da noite das aulas, todo dia quase, ou todos os dias, e essa senhora e o marido dela, que era pastor, eram meus vizinhos. Nós morávamos de parede e meia. E ela tinha os seus filhos também. Tem um filho, inclusive, é médico, formado em medicina. Estudavam, chegavam também das aulas, os seus filhos. Sabe o que eu fazia? Colocava o carro na garagem, pegava, já saía direto, ia ali na casa deles. Eu ia tomar lanche com os filhos dela. Ela preparava o lanche, que chegaram para os filhos, e preparava para mim também. Isso foram quase 5 anos e meio, convivendo junto com eles, E ele, o marido, o pastor, a esposa católica, os filhos, com igrejas diferentes, até alguns, e um respeito, um diálogo, olha, muito grande. Esta é a realidade atual. Tenho primos que são ótimos pastores e outros muito engajados em suas igrejas, muito engajados mesmo, trabalhando em suas igrejas. Como existem cidades no Brasil que os evangélicos são a minoria, também há cidades que os católicos são a minoria. Esta é a realidade. E assim nós temos que conviver e estarmos juntos. Esta é a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica. E assim diz o texto da campanha da Fraternidade 2021. Cada uma dessas campanhas sinaliza que o diálogo é o nosso melhor testemunho. É isso mesmo, o diálogo. Tem gente que não gosta do diálogo, mas é o diálogo, estar junto. Eu estive em Paraíba, João Pessoa, fiquei na casa dos meus tios, que são adventistas, e nós levantávamos de manhã para ler a Bíblia junto, fazer oração de manhã juntos, Então o diálogo, estar junto. A fé nos lembra que Cristo é a nossa paz e nos anima a prosseguir pelo caminho da unidade na diversidade. A boa nova do Evangelho nos une e acolhe nossas diferentes experiências de testemunho cristão. A escolha por testemunhar a fé vivida em diversidade desafia-nos para realizar a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Com ela, afirmamos que a fraternidade e o diálogo são compromissos de amor, porque Cristo fez uma unidade daquilo que era dividido.